Na natureza, existem 4 interações fundamentais. São elas a nuclear forte, a nuclear fraca, a interação gravitacional e a interação eletromagnética. As interações nucleares, elas estão presentes nos núcleos atômicos. Então, em toda a matéria que é constituída por átomos, nesses átomos, em seu núcleo, está presente as interações nucleares fortes e nucleares fracas. Além dessas duas interações, a interação gravitacional, ela surge a partir da interação entre corpos que possuem certa quantidade de matéria, que possuem massa. E o eletromagnetismo surge a partir da interação entre cargas elétricas. Para a gente entender o que é eletromagnetismo, o que é eletricidade e o que é eletrostática, é muito importante a gente definir o que é carga elétrica. Para você entender o que é carga elétrica, primeiro eu quero que você entenda um pouco sobre o que é gravidade. E a partir do conceito de gravidade, eu acredito que vai ficar muito mais simples a gente entender de fato o que é carga elétrica. Quando a interação gravitacional surge, ela vai surgir devido à massa dos objetos. Então, quanto maior a massa desse objeto, maior será a força de interação gravitacional. Análogo à interação gravitacional, a gente tem a interação eletromagnética. A gente pode pensar a carga elétrica como se fosse o análogo à massa. Ou seja, quanto maior a quantidade de carga elétrica, maior será a interação eletromagnética. Uma coisa bastante bacana entre a interação gravitacional e a interação eletromagnética é que a interação eletromagnética ela é diversas ordens de grandeza maior do que a interação gravitacional. Porém, demorou-se muito tempo para a humanidade começar a entender e conhecer os fenômenos eletromagnéticos. Os primeiros relatos das interações eletromagnéticas vistas pelo homem está presente na história, no berço da humanidade, na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga se descobriu que, ao atritar um pedaço de resina mineral, chamado diamba, a um pouco de lã, esse material ele apresentava alguns fenômenos de atração. Com esse material você conseguia atrair pequenos objetos. Daí começou-se a se estudar essas propriedades, que em 1960 se deu-se o nome de eletricidade. Porém, só em 1973 que a comunidade científica decidiu chamar os objetos que possuem cargas positivas de positivo e os objetos que têm cargas negativas de negativas. Mas afinal, o que é carga elétrica? Carga elétrica nada mais é do que uma propriedade das partículas elementares que constituem a matéria. Que partículas são essas? Que partículas possuem cargas elétricas? No modelo atomístico de Rutherford-Bohr, a gente tem que a matéria, os átomos, eles são constituídos pelo núcleo, da qual nesse núcleo é formado por prótons e nêutrons, e ao redor do núcleo atômico a gente tem uma nuvem de partículas chamadas de elétrons. Se definiu que os nêutrons eles não teriam carga elétrica, eles não possuem carga elétrica. Então a gente diz que é carga elétrica nula. Os prótons eles possuem carga elétrica positiva. E os elétrons eles possuem carga elétrica negativa. E foi-se observado experimentalmente que é muito mais fácil, pela própria estrutura atômica, a gente movimentar elétrons do que os próprios prótons. Por quê? Devido às interações nucleares. É muito mais difícil romper um núcleo atômico do que simplesmente pegar uma partícula que está orbitando em torno desse núcleo, ou seja, os elétrons. Então, aí a gente definiu um objeto carregado a partir da quantidade de elétrons que esse objeto ele tem. Se ele tem um excesso de elétrons, a gente diz que esse objeto está eletricamente negativo. Wagner, por quê? Com excesso de elétrons a gente diz que ele está eletricamente negativo. Por quê? Como a carga do elétron é negativa, então quando o objeto está eletrizado, ou seja, carregado negativamente, então a gente define que há um excesso de elétrons. Já quando tem uma falta de elétrons, a gente diz que esse objeto está eletrizado positivamente. Mas, na nossa natureza, a maioria dos objetos eles estão em equilíbrio, ou seja, a quantidade de cargas positivas e negativas, a maioria dos objetos é a mesma, fazendo com que a carga total de diversos objetos seja igual a zero. Em quais situações que eu consigo ter esse desequilíbrio de cargas, fazendo com que o objeto esteja eletrizado? Existem diversos processos de eletrização. O primeiro processo conhecido é o processo por atrito. Então, se lembram daquele primeiro exemplo que eu dei, que na Grécia Antiga, ao atritar o âmbar com lã, havia um processo de eletrização e havia ganho e perca de elétrons?
Então, esse processo é o primeiro processo de eletrização que a gente conhece, que é eletrização por atrito. Quando eu atrito um objeto a outro, tendencialmente, pelo processo mecânico, há uma troca, há um movimento de cargas elétricas, ou seja, de elétrons, de um objeto para o outro, fazendo assim com que esse objeto ele fique eletrizado. Essa é a primeira forma. Na prática, a gente não define apenas a carga de um elétron. Se a gente parar para analisar, as estruturas que a gente possui na natureza são constituídas por diversos elétrons, diversos átomos. Então, para a gente definir a carga elétrica de um objeto total, a gente calcula a quantidade de carga elétrica que aquele material possui. Então, quanto maior a carga elétrica do material, maior será a interação eletromagnética. E como eu tinha falado antes, a interação eletromagnética ela é muito mais intensa do que a interação gravitacional. Por quê? Porque além de ser atrativa, a interação eletromagnética também é repulsiva. Então, ela é muito mais intensa do que a gravitacional, que só é atrativa. Entendido? Então, carga elétrica, propriedade intrínseca das partículas elementares que constituem a matéria. Processo de eletrização. Primeiro processo é de eletrização por atrito. Ao atritar dois objetos, tendencialmente há uma passagem de elétrons de um objeto para o outro, por um processo mecânico. Depois disso, a gente definiu o que é carga elétrica. Carga elétrica, quantidade de carga elétrica, vai ser igual ao número de elétrons que aquele objeto vai ter, ou o número de partículas portadoras de carga, vezes a carga elementar. Wagner, qual é o valor dessa carga elementar e o que é a carga elementar? Carga elementar é a quantidade mínima de carga que possui uma partícula, ou seja, um elétron. E essa carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Essa unidade Coulomb a gente vai entender melhor quando a gente for entender o que é campo elétrico e o que é força elétrica. A gente vai definir bem o que é isso. Não se preocupe com isso agora. Só entenda que a quantidade de carga é definida pelo número de portadores de cargas vezes a carga elementar. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer um pequeno exercício sobre quantidade de carga elétrica. Uma esfera metálica que tem carga negativa de valor igual a 3,2 vezes 10 elevado a menos 4 coulomb, sendo a carga do elétron igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, pode-se concluir que a esfera contém. Então, vejam só, ele fala explicitamente na questão que esse objeto ele tem carga elétrica negativa. Então, a gente sabe também que quantidade de carga elétrica é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. Eu sei a quantidade de carga total. Ele fala no meu problema físico que é 3,2 vezes 10 elevado a menos 4. Ele fala o valor também de E. Ele já define na questão. O valor de E é 1,2 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então veja, se esse cara daqui ele está nesse lado da igualdade, multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então a gente vai ter que o número de partículas aí, o número de elétrons, vai ser igual a 3,2 vezes 10 elevado a menos 4, dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, veja, 3,2 dividido por 16, isso aqui vai ser igual a 2. 10 elevado a menos 4 vezes. Quando eu tenho uma potência no meu denominador, eu posso jogar esse cara para cima no meu numerador, invertendo o sinal no meu expoente. Então aqui vai ficar vezes 10 elevado agora a 19. Por que 19? Porque mudou-se o sinal. Então isso aqui vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a 15. Bases iguais, repete a base e somos expoentes. Menos 4 mais 19, subtrai e dá o sinal maior, vai ser igual a 15. Logo, a alternativa correta vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a menos 19. Então, essa aqui é a alternativa. Porém, pessoal, ele fala na questão que o cara está eletrizado negativamente. Se ele está eletrizado negativamente, então ele tem um excesso de carga elétrica. A alternativa correta é a letra C. Bom, pessoal, se vocês já viram um exercício sobre quantidade de carga elétrica, é importante também a gente definir um princípio que surgiu a partir dessas interações. Ele diz o seguinte, que objetos que possuem o mesmo sinal de carga, eles tendem a se repelir. E os caras que possuem sinais diferentes, eles tendem a se atrair. Ou seja, os opostos se atraem. Então, quando a gente tem objetos que têm o mesmo sinal de carga, vão se repelir. Quando eles têm sinais diferentes, eles vão se atrair. Ok? Agora que a gente já falou sobre o processo de eletrização por atrito, é importante a gente ver outro processo de eletrização que é chamado de eletrização por contato. Eletrização por contato procede da seguinte maneira.
Se eu tiver um objeto que ele já está eletrizado, ou seja, já tem um excesso de elétrons ali, e ele, ao chegar próximo de outro material que inicialmente se encontra neutro, ou seja, as cargas estão equilibradas naquele material inicialmente, ao encostar um ao outro, haverá uma passagem natural dos elétrons do objeto eletrizado, que está com excesso de cargas, para o outro objeto. Então esse processo de eletrização é uma eletrização por contato. Depois de um certo tempo, quando eu afastar esses dois objetos, então agora haverá um objeto vai estar eletrizado e o outro também. O segundo processo de eletrização, que é a eletrização por contato. Desse processo de eletrização por contato, a gente tem um princípio que é bastante importante, que é o princípio de conservação de cargas. Ele diz o seguinte: num sistema isolado, a gente vai ter que a quantidade de cargas elétricas elas tendem a se manter, ou seja, pode haver até troca de cargas elétricas entre dois objetos. Porém, a quantidade total de carga elétrica entre eles, quando a gente fazer a soma, tem que se manter igual. Então, como é que a gente define esse cara? A gente pode definir que a soma, se eu tiver dois objetos, a gente pode definir que a soma da quantidade de carga no objeto, do primeiro objeto mais o segundo objeto, tende a ser igual depois do contato. Na prática, isso funciona da seguinte maneira. Imagine que eu tenho um objeto que ele inicialmente está eletrizado com uma certa quantidade de carga. E eu tenho um objeto neutro. Quando esses objetos eles encostam um no outro, eu vou ter a quantidade de carga inicial desse objeto, mais a quantidade de carga desse objeto que está neutro, que inicialmente é zero. Eles se encostam. Após se separarem, a quantidade total de carga no meu sistema físico, eles tendencialmente vai ser dividida entre esses dois objetos. Então a quantidade de carga total, somada anteriormente, vai se dividir de forma igualitária entre esses dois caras. E assim sucessivamente. Então, o processo de eletrização por contato vai fazer com que, quando esses dois objetos eles se separam após o contato, tendencialmente a carga vai se dividir igualmente entre eles. A quantidade de carga total. O último processo de eletrização é a eletrização por indução, que eu acho um dos mais bacanas, que é o seguinte: se eu tiver um objeto eletrizado, imagine que eu estou com um bastão aqui, e esse objeto ele está com excesso de cargas, e eu tenho um objeto neutro. Quando vai se aproximando desse objeto neutro, se lembra do princípio de ação e repulsão? As cargas elétricas que possuem o mesmo sinal, elas vão se repelir, e as cargas que possuem o sinal oposto vai ser atraído. Ou seja, quando esse objeto chega próximo, mesmo sem encostar, as cargas elétricas negativas, vamos supor que esse cara está carregado negativamente, vão se repelir, indo para o outro lado, para a direção oposta do meu objeto. E as cargas positivas vão se aproximar desse cara daqui. Esse objeto agora, ele tem um desequilíbrio de cargas, assim a gente tem um processo de eletrização por indução. Vamos ver mais um exemplo. Bom, pessoal, nessa questão ele fala que uma esfera condutora eletricamente neutra, suspensa por um fio isolante, toca outras três esferas de mesmo tamanho e eletrizadas com carga Q, 3Q sobre 2 e 3Q, respectivamente. Após tocar na terceira esfera, a carga da primeira esfera é igual a... Então veja, esse objeto ele vai tocar três esferas de mesmo tamanho. Para a gente responder isso aí, a gente tem que seguir um certo caminho. Então ele pegou e se juntou com a primeira esfera. Ele tocou essa esfera e se separou dela. Então veja, quanto é a carga inicial desse cara? A carga inicial dele vai ser igual a zero, porque inicialmente ele está neutro. Ao tocar a primeira carga Q e se separar depois, eu vou ter que, para responder isso, eu tenho que somar essa quantidade de carga e dividir essa quantidade de carga total por 2. Então, após separar, eu vou ter a quantidade de carga dividida por 2 em uma das partículas e a outra quantidade de carga também dividida por 2. Isso daqui é devido ao princípio de conservação de carga. Após duas cargas se separarem, elas vão ter a mesma quantidade de carga. Então, se a quantidade de carga total aqui, ó, 0 mais Q, é Q, então, após se separar, esse cara daqui vai ser Q sobre 2 e esse cara daqui é Q sobre 2. Agora, no segundo momento, ele toca a outra carga. Só que agora, quanto é que vai ser o valor da carga dele? É Q sobre 2, porque após a separação ele obteve essa quantidade de carga. Mas, quanto é a quantidade de carga do objeto agora que ele vai se juntar? É esse daqui, ó, 3Q sobre 2. Ao somar essas duas quantidades de cargas, eu vou ter que a carga total desse cara daqui vai ser igual a 4Q sobre 2. Por quê? Quando eu estou somando e eu tenho, somando frações que o denominador são iguais, eu só vou somar a parte de cima, o numerador, e reescrever, repetir aqui o meu denominador. Então esse cara daqui, ó, a carga total, quando eu divido, vai ficar 2Q. Só que após a separação, essa quantidade de carga total, ela vai ser dividida
dividida entre essas duas partes, entre Q1 e Q2. Então, após a separação, eu vou ter aqui que a quantidade de carga vai ser Q mais Q. Na terceira e última carga, agora a carga desse objeto vai ser igual a Q. Quando ele toca, vai ser Q mais a última carga que a gente vai tocar, 3Q. Quando eu somo essa quantidade de carga total, vai ser igual a 4Q. Após a separação, essa quantidade de carga total tende a se dividir igualmente entre eles. Quanto é metade dessa quantidade de carga total aqui? Vai ser igual a 2Q mais 2Q. Logo, após a separação da terceira carga, a carga desse elemento, que inicialmente era nêutron, vai ser igual a 2Q. Beleza, pessoal? Após esse exemplo, pessoal, eu vou pedir para vocês que deixem o like, compartilhem esse vídeo com todos os seus amigos e que, se você gostou da aula, tem uma sugestão ou alguma dúvida, você pode deixar no comentário que eu vou estar respondendo as dúvidas de todo mundo. E se você tiver alguma dúvida enquanto estiver estudando, você pode ir lá no meu Instagram e perguntar a mim pelo direct, que eu respondo todo mundo.